Olá, pessoal, internautas maravilhosos, carinhosos que estão sempre conosco. Nós estamos aqui através do canal Joana de Ângeles, né, a sala virtual Joana de Ângeles, que nos traz e nos dá essa oportunidade de trazer esses estudos maravilhosos. Então, nós estamos agora iniciando um longo estudo que faremos de todas as obras da Joana. Por que nós vamos iniciar lá no primeiro livro? Nós queremos trazer toda a obra dela, desde o início, né? Sabemos que Joana ficou aí 50 anos na espiritualidade, estudando para trazer esses estudos maravilhosos para nós, essa psicologia espírita que o mundo necessita tanto. Isso é muito importante para nós, porque vai nos facilitar, nos ajudar, né, a fazer uma jornada mais consciente do que o nosso espírito imortal necessita. Então, esse estudo, ele surgiu de uma necessidade que, através dos estudos e das oportunidades que Jesus tem me dado, eu conversei o ano retrasado com o Divaldo e expus essa vontade para ele de trazer a Joana um pouco mais simples aos corações das pessoas. Porque todos que nós conversamos, né, que a gente fala das obras psicológicas da Joana, todas falam, mas é tão difícil entender Joana e tal. Mas o que acontece? E foi até perguntado isso para Divaldo, e a benfeitora falou, olha, eu disse o máximo que eu pude, agora vocês estudem um pouquinho, né, para que vocês possam me entender melhor, então a gente vai fazer isso. E a gente trouxe pessoas maravilhosas para estarem com vocês, porque já estudam há muito tempo, já entendem dessa psicologia espírita, que Kardec já trouxe para nós, né, há tantos anos. Então, a gente vai pegar essa Joana um pouquinho mais para perto de Jesus, essa Joana cristã, que a gente tanto acredita, né? Que a base da Joana é Jesus. Então, o que ela traz depois nas obras dela, os conceitos, são coisas para que a gente possa entender melhor essa psicologia espírita que é nos dado hoje. Então, nós temos 10 pessoas, na verdade, que estarão conosco. Só que o que acontece? Cada um tem seus afazeres, né? Tem as suas coisas, e alguns puderam só estar aqui, e o que nos engrandece muito e nos deixa muito feliz, vou chamá-los agora, a Adriane Bacarim. Adriane, você está aí já? Estou aqui. Adriane, seja boa. bem-vinda. Gente, vocês estão vendo que é uma coisa bem assim, bem amigos, né, Adriana? A gente vai trazer a Joana de uma forma bem amigável, gostosa, né? E sem perder conteúdo, que é o mais importante, que esse povo aqui, gente, ó, é fera. Vocês vão ver assim, o que eles entendem, o que eles vão trazer para nós, né, Daniel? Cadê o Daniel? Olá, boa noite, tudo bom, Adriana? Tudo bom, Mara? Uma alegria estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Nós é que agradecemos muito, viu, Daniel, o convite, todos vocês, né? Os que não estão aqui, vocês que se fizeram presentes hoje. Fabiano, cadê o Fabiano? Olá a todos que nos assistem. Mara, muito obrigado pelo convite e aos meus colegas. Eu que agradeço. E também nós temos na sala o Paulo de Tarso, que esteve conosco já no nosso primeiro congresso. Paulo, obrigada. Gente, Paulo é lá de dentro da Mansão do Caminho também. Ó, assim com o Divaldo, né, Paulo? Está sempre lá fazendo as palestras. Olha, nós temos outros também, Luziane, Samuel, nós temos Fernanda, Patrícia. Samuel entrou, que maravilha, boa noite. Boa noite, Samuel.
esteve conosco ano passado, cantou no final. Gente, olha, eu vou falar para vocês. Nós temos uma equipe que vocês vão ficar, assim, encantados. E agora, para a gente começar, mais alguém chegando aí, que chegou? Se chegar, vocês colocam aí no ar, né? Então, nós vamos pedir, vamos nos conectar nesse momento com Jesus, para que possamos conversar sobre esse momento de luz, né? Do Espiritismo que nós estamos trazendo para todos vocês. Aí vamos pedir o Fabiano para que faça uma breve prece para nós, para que a espiritualidade possa se conectar com todos. Pensar em Deus é pensar em Jesus. Jesus Cristo é a manifestação mais perfeita de Deus na Terra. Imaginemos Jesus de braços abertos sorrindo para nós, porque Ele é pleno e feliz. E Ele nos quer pleno e feliz. E é rogando ao nosso Mestre, ao nosso doce e meigo Nazareno, e Ele derrame sobre nós as suas bênçãos. Mas também queremos rogar à benfeitora Joana de Ângeles, que aqui estamos, de coração aberto, humildes, abertos ao conhecimento, e levar para o povo, para toda a gente, um pouco das obras dela, à luz do Espiritismo. É ela que tenta justificar, através das escolas psicológicas, preenchendo lacunas, o Evangelho de Jesus. Em nome de Deus, Pai nosso, em nome do nosso Mestre Maior, em nome da nossa benfeitora, que assim seja. Assim seja. Assim seja. Bom, gente, então agora eu vou passar a palavra para cada um, falar um pouco do livro para nós. O que esse livro traz, o que vamos abordar, né? Foi o primeiro livro da Joana, então cada um vai falar um pouquinho. A experiência, né, de como chegou, porque, por exemplo, a minha, eu frequento aqui a Comunhão Espírita Cristã, e eu estava afastada há um tempo do espiritismo, e fica cuidando dos filhos, né? Enfim, né? Aquela coisa que é cobrada. Primeiro é a família, depois o restante. Primeiro cuida da família. Então, eu estava nessa vibe até que me foi dada a oportunidade de conhecer, né? De começar a estudar e trazer Joana através dos estudos que me foi dado. E aquilo me encantou de tal forma que eu comecei a estudar outras coisas. Fui para a filosofia, fui também para a psicanálise, para entender um pouco do que Joana trazia. E nos congressos que foram feitos já aqui em Uberaba, em nome de Joana, né? Trazendo os livros, cada ano nós vamos trazer um livro. Trouxemos a introdução no primeiro, nesse segundo, Homem Integral. Esse ano traremos Em Busca da Verdade, que são livros belíssimos, não tem como falar, eu gosto desse, né? E nós iniciaremos nossos estudos com Jesus e Atualidade. E foi através dessa oportunidade que me foi dada, desses estudos que eu fui aprofundando de Joana, que eu também senti a necessidade de muitas pessoas no congresso que chegavam até mim e falavam: nossa, Mara, mas eu entendi tão pouco, né? Principalmente no primeiro. Foi assim um pouco técnico, né? Falando de Clara, falando de Francisco, foi belíssimo. Nosso irmão Paulo de Tarso estava presente, nos trouxe assim coisas maravilhosas. Foi o primeiro que abriu, né, Paulo? E foi assim, gente, foi tanta luz que a gente não consegue nem falar direito como foi gostoso, né? A abertura com o Divaldo, da prece inicial. Então, foi um congresso realmente com muita luz, que nos trouxe muitas coisas maravilhosas, mas trouxe também esses poréns das pessoas. Mara, a Joana é muito difícil, eu não entendo como que a gente faz, como que eu estudo, como que eu inicio, que livro que eu inicio, né? Então, essa minha vontade, dessas dúvidas que as pessoas foram trazendo, levei para o Divaldo,
E agora a gente está tendo a oportunidade, através da sala virtual Joana de Anjos e vários outros canais que estão aí transmitindo, né, para nós, que nós vamos falar depois, nós vamos fazer esse estudo com uma simplicidade para que a gente possa realmente chegar aos corações das pessoas e, o mais importante, essa turminha que está com a gente não vai deixar perder conteúdo, vai trazer de uma forma simples, mas bem, assim, com tudo que a Joana trouxe para nós, né? Só que chegando de uma forma mais simples, esses corações mais humildes, que não sabe como nem introduzir ainda esse estudo tão bacana. O que você acha, Daniel? Boa noite a todos mais uma vez. É uma alegria muito grande poder participar dessa tarefa aqui, né, que está sendo construída por esse grupo. E, com certeza, dar início a partir dessa primeira obra de Jesus e a Atualidade vai ser muito importante, porque a própria benfeitora ela trouxe essa obra como essa pedra fundamental da série psicológica, e onde ela não vai tocar de imediato em nenhuma escola da psicologia como ela faz nas outras obras. Mas ela começa a apresentar o pensamento psicológico de uma maneira bastante conectada a Jesus. Ela faz uma lista ali ao longo do livro, né, das virtudes que serão necessárias para que comece o nosso despertar e também de alguns desafios que nós vamos ter que superar de imediato para que esse despertar ganhe uma continuidade, né, ao longo do processo dele, porque são passos essenciais que vão exigir grande cota de energia nossa ao longo da existência. Então, ela começa abrindo essa obra com muita simplicidade, mas com muita profundidade, à medida que ela conecta a fala de Jesus a uma fala psicológica. Isso é muito rico na obra dela, porque a proposta que permeia toda a série psicológica é para que, a partir dessa leitura, dessa experiência de espiritualidade, conectada à imagem de Jesus, nós comecemos a romper com o padrão religioso ancestral, que tinha muitas características patologizantes e que geraram muito traumas na coletividade e em termos de uma psicologia também mais individual, e que esses traumas da experiência religiosa, eles marcam o nosso inconsciente até hoje. Então, é não só uma maneira de ressignificar esses traumas, né, mas também de começar a experimentar Jesus a partir de uma realidade interior, né, não mais como uma prática externa, somente comportamental. E essa obra ela vai trazendo toda essa realidade para que nós ganhemos, que ela traz 2 pontos, né, muito profundos, que é a religiosidade e a espiritualidade, que o que nós não conseguimos fazer na nossa história religiosa do passado, né, com todo respeito a todas as outras religiões, mas nós tivemos muitos pontos, né, de fracasso justamente por ficarmos ali sem essa análise psicológica mais profunda da experiência da religião, transformando essa experiência em atitudes comportamentais no nível mais social, mais de clã, às vezes até no nível mais tribal, e ela coloca isso para nós, para o mundo do coração, que era a proposta de Jesus. Né? Quando ele fala, onde estiver o teu coração, aí vai estar o vosso tesouro. Então ela coloca como uma experiência espiritual, individual, que vai passar pela lente da alma de cada um. Então, é uma obra fantástica, de uma profundidade, com certeza. Todos aí que fazem parte do nosso grupo de estudo vão ter um prisma aí para trabalhar uma faceta muito boa da obra de Jesus e da realidade psicológica de Joana. Mais uma vez, agradecer o convite, e é uma alegria poder participar desse grupo aí tão seleto de estudo. Alegria nossa, muito nossa. Gente, uma vez ele falou assim para mim, eu falei assim, olha, você está escalado de novo para o congresso. Aí ele pegou e falou assim, se você se não me escalar, eu vou ficar muito magoada. E eu não vou esquecer disso. Então, tem pessoas maravilhosas aí com a gente. Eu acho interessante essa fala do Daniel, porque realmente a gente vai observar nessa obra que ela não entra em escola nenhuma ainda. Então, que ela traz realmente Jesus como o homem integral,
e com a humanidade dele, né? Eu acho importante isso. O que você acha, Adri? Adri Bacarin, se apresente para nós. Eu agradeço, Mara, pela oportunidade de trabalho, sobretudo com esses amigos queridos que tanto conhecem da série, como você bem coloca, né? E a gente vai aprendendo uns com os outros, sobretudo pela honra e alegria de falar dessa gigante que é a Joana de Ângeles, né? Do trabalho que ela faz, que é muito satisfatório, de fato. Quem vai aos poucos penetrando no psiquismo do trabalho dela e vai sentindo o quanto ela reforça essa ideia, esse link acerca do encontro com o Mestre Jesus. Acho que isso é um ponto fundamental dela. Ela destaca isso com muita grandeza, com muita propriedade, de alguém que de fato fez um processo interior, uma conexão interna com o Mestre. E ela vem numa etapa, né? A série psicológica, ela vem numa etapa muito importante da humanidade. Uma etapa em que nós estamos diante de algumas ocorrências percebíveis já acerca dos transtornos mentais, e não só isso, mas numa hora grave para o próprio processo da transição planetária, né? O quanto nós sentimos isso em nós mesmos, né? Essa urgência, esse senso de responsabilidade, essa convocação para mudança. Alguma coisa vem nos tocando e às vezes a gente se sente um pouco aturdido e se não percebe, vamos entrando nessa onda quase que de arrasto da sociedade e nos levando a esse viés assim mais negativo e pessimista da vida, né? Então, acho que a Joana, ela traz um paradigma novo, assim, para que a gente faça alguns questionamentos pessoais, mude a nossa perspectiva de vida, mude a nossa forma de encarar as coisas, sempre colocando Jesus como o mestre modelo e guia, como aquele que deu conta de fazer o processo nele mesmo, né? Então, ele é o arquétipo dessa integralidade justamente porque ele fez esse processo. Então, esse convite, como diz ela, não deve mais ser adiado. Esse convite está feito há muito tempo, mas a gente tem adiado por conta da nossa própria incapacidade ainda moral, porque ainda estamos adiando esse convite, porque ainda temos dificuldade de aceitar algumas propostas, né? Abrir mão de algumas coisas, sobretudo essas que nos levam à ideia dessa ilusão do mundo, né? Nós ainda temos nossos ganhos acerca disso. Então, de fato, Joana, ela vem trazendo algo muito interessante. Eu acho que vale a pena também de te dizer que é uma pena, né? Mas o grupo não vai ficar juntinho assim o tempo todo, né? Porque por questões de horário mesmo, né? Questões de agenda, nós vamos acabar fazendo cada um uma data diferente. Então, aos amigos que assistem, vale pensar assim, olha, de repente eu me identifico mais com a fala de um ou de outro, né? Mas entenda assim que a gente vai se adaptando também ao grupo, vai se adaptando à linguagem que o outro se utiliza, porque cada um tem seu jeitinho de explicar, uns mais técnicos, outros mais afetivos, e assim, isso que é o legal, acho que esse tempero, né, essa mistura das diversidades de olhar para a Joana, mas sempre com esse respeito à obra dela, buscando não fugir, né, daquilo que ela de fato quis trazer, com esse respeito a toda essa dedicação que ela teve, né? Então, a obra, ela é belíssima, acho que o Daniel foi muito assertivo na fala dele, quando ele comentou, ela aparentemente é mais simples, mas ela é muito profunda. Então, se a gente tiver olhos de ver, vamos extrair dela muitas riquezas, com certeza. Eu acho interessante justamente esse parecer de cada um, essa individualidade de como entender e como passar a Joana, que é interessante, né? Porque, assim, às vezes a gente faz da Joana tão técnica que a gente... adorei essa parte que você fala do afetivo, né? Então, é justamente a nossa proposta, essa Joana, aquela Joana de Cusa que iniciou lá com Jesus, né? Então, a gente quer essa Joana de volta, a gente quer essa Joana, né, que sentou com Jesus, que teve essa honra, né?
essa bênção, essa luz de sentar com o mestre e ali iniciar, né? De fazer todo o início dela ali. Então, eu acho bem legal a gente estar lembrando disso. E vou apresentar para vocês agora o Samuel, né, Samuel? Como é que ele traz lá do norte. Oi, Mara, boa noite para você, para todos os nossos amigos aqui na sala, do Norte e Nordeste, né? Estou aqui no Piauí, Nordeste do Brasil. É uma honra muito grande estar aqui, é uma honra falar, comentar de alguma maneira o que já conseguimos perceber dos aprendizados profundos e sinceros que Joana nos traz. E uma alegria muito grande, Mara, acompanhar de perto o seu esforço para dar uma colaboração tão significativa ao movimento espírita e à doutrina no nosso território brasileiro. Obrigada. Não satisfeita com o território mineiro, decide abraçar o país inteiro, convidando seus amigos e irmãos de caminhada de outras plagas. Eu fico muito feliz e honrado de você enxergar em mim algum mérito para contribuir. Dizer da minha satisfação de estar aqui próximo mais uma vez, em mais um projeto, com um amigo tão querido que eu gosto tanto, que eu admiro tanto, que é o Paulo, porque o Paulo, ele só de vê-lo já me emociona, principalmente agora, nesses dias de orfandade nossa do Peixinho, porque nós estivemos juntos em vários momentos, né, Paulinho? De CFN, de Congresso Espírita da Bahia, de conferência estadual, de outras reuniões, e o que podemos aprender com o Peixinho. Eu lembro a primeira vez que eu disse a Peixinho assim: você está de assessor novo, Peixinho? Ele disse assim: esse daí está quase pronto. E ele se referia justamente a posições de liderança. Paulo, beijo no seu coração, uma honra estar pertinho de você. Estava recentemente assistindo com o Divaldo, encantado, emocionado, lembrando do Peixinho, dizendo que você estava ali quase pronto. Aí vi que pintou os cabelos para ficar mais pronto ainda. E a barba. E a barba. Mas eu queria dizer muito brevemente 3 considerações. A primeira, eu vejo o trabalho de Joana de Ângeles muito próximo daquilo que Ismael quer para o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e expressado também por aquilo que Humberto de Campos veio fazer, que Emmanuel veio fazer, que André Luiz veio fazer, cada um numa área, nada obstante a matéria seja a mesma, mas focando num determinado aspecto. Eu desde que comecei, Paulo, há 20 anos, o estudo das obras de Joana lá na nossa instituição, que me incomodava essa coisa de dizer que Joana é difícil, né? Ou que Joana é técnica por causa de alguns termos específicos da psicologia, como ego, self, eixo, ego-self, ou citar os teóricos, especialmente Carl Gustav Jung, mas porque, na verdade, difíceis somos nós. Nós temos uma dificuldade imensa de nos conhecermos, de nos entendermos, de reconhecer as nossas dificuldades. Então, a gente se auto-sabota, querendo justificar para todo mundo: eu não leio, eu não estudo Joana porque ela é muito difícil, mas também não estudo Emmanuel. Emmanuel é um filósofo psicólogo, também não estuda Leon Denis, também não estuda a própria doutrina. Você, quando vai às estatísticas, se assusta com a quantidade de pessoas que não conhecem o livro dos médiuns, que não leu, que não estudou o livro dos médiuns. Ainda faz o evangelho mais por um aspecto ritualístico de culto do evangelho no lado, que é necessariamente ter se debruçado sobre o evangelho e entender, por exemplo, a proposta pedagógica de Kardec na constituição do evangelho segundo o Espiritismo. Veja como ele é uma construção ascensional, muito parecido com o que Joana faz na obra inteira da série psicológica. E essa obra em específico, e esse é o segundo ponto que eu queria colocar, ela é muito especial porque Joana de Ângeles consegue começar dizendo: Jesus é o maior psicoterapeuta que a Terra já recebeu. Toda a sua proposta é de cunho filosófico, mas de uma filosofia pessoal, intrapessoal, de olhar para dentro de si, de deixar de reparar no outro para perceber o si. A conquista do si, a busca desse ser que está em evolução.
E também destacar que, quando ela traz esses temas que estão na obra, das virtudes, ela consegue trazer todos para essa pauta de atualidade. E quando a gente olha para essa expressão atualidade, de acordo com a obra, nós vamos percebendo como o pensamento de Jesus é atual. Não é a atualidade do século XXI ou do ano de 2025, a atualidade do Espírito. Essa atualidade do Espírito, ela transcende essas barreiras de noção de tempo e espaço que nós, enquanto encarnados, temos. Por isso, não importa se ele disse isso há 21 séculos passados. Não importa se Kardec nos trouxe a doutrina há 167 anos. É atual por causa do espírito que somos e que estamos encarnados nesse planeta. E finalizo esse primeiro momento dizendo que Joana de Ângeles, ela faz um trabalho que não é apenas, na minha percepção, e como eu me considero um paciente de Joana de Ângeles, eu entendo que ela não traz um trabalho só de colaboração. Ela não traz um trabalho só de auxílio à divulgação da doutrina através do livro. Ela faz muito mais. Ela traz um trabalho que é essencial. A prova é que quando olhamos para a construção da doutrina, nós vamos enxergar Kardec trazendo, paralelo à codificação, um jornal de estudos psicológicos, que era a Revista Espírita, ou seja, tudo em A Doutrina Espírita permeia especialmente o aspecto psicológico do ser, que não se resume, obviamente, ao ser encarnado, mas ao ser espiritual que somos. Tudo em nós é a psicologia, e não é à toa que ela chega numa hora crucial da história da humanidade, em que a criatura humana, se aventando à maioridade espiritual, passaria a ter condições de começar a compreender e precisava dessa filha dileta do universo que é a psicologia. Uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Gente, eu conheci o Samuel através do Francisco Ferraz, no aniversário do Divaldo, né, Samuel? Sim. E ele foi, assim, super bem recomendado. Mas assim, foi tão linda a palestra, e no final ainda teve aquela graça de cantar para nós, né, Daniel? Você lembra? A Adri, né? Gente, foi muito bom. Então, assim, Samuel, muito obrigado pelas colocações que você fez, né? No primeiro congresso, tem sempre um desafio, né? Nesses 2 congressos que nós fizemos. E no primeiro, fiquei um pouco mais leve, né? Porque não tomei parte dessa parte da parte intelectual. Mas deu para me ver, para me perceber uma coisa, e eu fiquei muito feliz do que você falou, que eu não acho vocês fantásticos, adoro ouvi-los, ouço depois das palestras, né? Porque no momento do congresso não tem como sentar e ver. E assim, eu fico muito feliz, porque nesses congressos, nesses estudos, nessas portas que vão se abrindo para nós, é que eu percebi que eu só quero uma coisa na vida, já quem está mais perto, assim, que a gente se comunica muito, né, Daniel, a Adri, o Fabiano, é uma alegria para mim. Uma coisa, assim, que você ressaltou é servir Jesus. Então, é uma coisa que me emociona. Obrigada pelo que você falou. E, assim, eu quero muito mesmo, de uma forma... como é que eu vou falar? Assim, de uma forma bem... Não digo humilde, né? Porque eu não me sinto uma pessoa humilde, mas uma servidora do Cristo. Né? E quero muito agradecer novamente todos vocês que estão aqui, os que não puderam estar, de ter abraçado essa causa comigo, esse estudo, né? Eu fiquei muito feliz de cada um, quando cada um confirmou, porque eu sabia que cada um vai trazer de uma forma diferente, né? No coração de cada um, esses estudos, né? Esse conhecimento que a Joana trouxe aí para nós. E agora vamos ouvir, né, gente? O pupilo do peixinho, ai.
Agora eu fico muito interessada. Gente, ó. Mara querida, uma boa noite a todos. Adriane, a Daniel, Fabiano, meu querido Samuel. A gente vai ter a oportunidade em breve de se abraçar, né? Estaremos de novo aí em Natal, brevemente, e teremos essa oportunidade do abraço concreto e físico. E eu queria aqui reiterar as palavras do Samuel no que tange a seu esforço, Mara, de fazer esse trabalho, né? E você saiba que você vai sempre contar com o apoio de quem conhece a obra de Joana e que valoriza o trabalho dela no sentido da importância desse conteúdo que ela nos trouxe, focando no homem integral. E essa questão do homem integral, desculpe, essa questão do homem integral é algo extremamente importante, porque muitas vezes isso pode ser confundido com essa separatividade, né, do ser encarnado, que tem um psiquismo, que tem traumas e que passa por experiências de nascimento e que vive suas experiências de mundo e que senta no divã e que conta como era a relação de pai e de mãe. Então, Joana faz uma coisa muito interessante com essa série psicológica, que é nos aproximar de uma multidimensionalidade que até mesmo a transpessoal, a psicologia transpessoal, às vezes, ela tem limitações nesse aspecto. Ela esbarra, muitas vezes, em certos limites, autoimpostos até, que impedem que ela passe essa fronteira que integra a reencarnação, as heranças palingenésicas. E aí, Joana, ela faz como se diz aqui, né, um carnaval com essa história toda, porque ela fala de memória extracerebral, ela traz a questão toda do inconsciente coletivo, de como é que isso funciona, de como é que a gente traz as nossas experiências de outras vidas e também de toda a coletividade que a gente absorve, a teoria dos campos. Então, é uma obra muito vasta e que é colocada de uma maneira séria, não é uma maneira superficial, né? É uma maneira que dá até condição de se desenvolver trabalhos a partir desse conteúdo que ela oferece. Mas existem também leituras que podem ser feitas, assim como o Evangelho. Não é? O Evangelho a gente pode ler ele superficialmente, como uma historinha, pegar uma parábola que toca nosso coração, pensar em Jesus, aquele ser magnífico, bom, amoroso, que trouxe uma transformação para a humanidade do ponto de vista moral. Mas também nós podemos pensar em Jesus como um ser humano que alcançou suas dimensões espirituais mais elevadas. E isso, para nós, é inspirador, porque o que a religião fez e que Joana desfaz, né, nessa questão, quando ela diz, olha, se você se apegou a uma religião dogmática, você desconstrua isso e vá olhar para Jesus dentro de um silêncio, dentro de uma contemplação, de um outro tipo, uma outra forma de olhar para Jesus. Então, nós podemos olhar Jesus e toda a sua construção teológica a partir de uma visão tradicional, da religião tradicional, mas também podemos olhar Jesus como aquele que nos libertou, que nos trouxe a possibilidade de olharmos para dentro e encontrar um potencial de alma incrível e que esse potencial pode ser desenvolvido. Ele pode ser desenvolvido, e não somente pode ser desenvolvido, como ele é possível. Então, Joana, na sua obra, de um modo geral, e isso a gente tem observado, porque a gente tem feito um estudo sobre a obra dela todas as sextas-feiras, e os textos, eu pego textos aleatórios de vários livros dela, dessa série, e até de outros teores que ela também aborda assuntos parecidos, quando ela traz Jesus, ela fala muito sobre o psiquismo divino, sobre aquela questão daquele ponto de luz que existe dentro da alma, que é o referencial do nosso teotropismo, da nossa evolução. Então, ela nos convida a nos conhecer no sentido de adentrar a sombra, de fazer a integração. Ela usa os termos junguianos e também de outras escolas, como individuação, etc., para dizer que, sem encontrar essa gema preciosa, a gente não alcança essa dimensão de potencialidades, de possibilidades. É um trabalho que a gente não pode negar, não pode deixar de fazer, e por isso a importância dessa série. É para que a gente saiba que nós não vamos conseguir
alcançar as figuras de luz, ou alcançar o céu, vamos chamar assim, ou os lugares maravilhosos, pensando nas figuras de luz, como dizia o nosso querido Jung. Nós temos que conhecer a sombra, nós temos que adentrar nesse mundo sombrio e saber que ele não é legal, que às vezes a gente vai encontrar com coisas que não são boas, mas ela nos empodera para fazer isso. Ela nos coloca de uma forma tal que essa viagem ela se torna necessária, mas ao mesmo tempo ela se torna prazerosa, porque é uma conquista do ser, o homem em busca de si mesmo, ele vai em busca dessa essência para se transformar. E tem essa característica na obra de Joana, ela sempre nos lembra quem nós somos, o que nós somos espíritos que estamos caminhando para a divindade, nós estamos caminhando para a integração com o divino, essa potência que está em nós, que está ali na questão 79, né, quando Allan Kardec, perguntando aos espíritos a respeito do que é esse espírito que reencarna, eles falam que o espírito é o princípio inteligente do universo individualizado. E da mesma maneira, ela vai nos trazendo as passagens, não no sentido alegórico, histórico, como se fosse uma historinha, mas no sentido da psicologia profunda. Quando ela fala, por exemplo, a respeito de algumas parábolas, quando você vê um homem que descobre no seu mundo íntimo essa realidade e a realidade externa perde o sentido, ele vai e vende tudo que tem para possuir aquilo que ele encontrou no seu quintal. Então são coisas lindas, né? A gente tem nas parábolas do reino, por exemplo, exemplos claros desse mesmo viés que Joana traz, como, por exemplo, você pensar na parábola do fermento, não é? A mulher que misturou, o reino dos céus é como uma mulher que misturou o fermento na farinha até levedar. E eu fico impressionado com a simplicidade dessa passagem, porque ela é profunda demais. Não é um ato de misturar fermento e farinha, mas é um ato de encontrar algo que é um movimento de dentro para fora. E é essa a proposta de Joana, é fazer esse mergulho interior, munido de conhecimento, de o que é que a gente pode encontrar. A gente vai encontrar arquétipos, vai encontrar complexos, vai encontrar... Por isso ela apresenta tudo isso, dizendo, olha, isso, não se assustem, quando vocês olharem para dentro, vocês vão encontrar coisas que não são. As nossas projeções são coisas que às vezes são desagradáveis, mas fazem parte desse eu que somos, que começa na ignorância e que vai na direção da luz. E ela sempre lembra, não esquece quem você é. Você é luz, você é divino, você é grande, o seu fanal é a grandeza estelar. Ela fala isso, né, na nossa potência maior. Então a gente pensa que quando ela apresenta uma sugestão, né, de encaminhamento, ela diz, ó, se lembra quem você é, se empodere nisso, depois tu vai lá e faz o seu dever de casa, olha para dentro de você, pega a sua vassourinha psíquica lá e vai limpando essas coisinhas sem nojo, absolutamente sem dizer que isso é lixo, sem dizer que isso é porcaria, que isso é coisa que não serve. Não, ao contrário, isso são os meus acúmulos, foi possível adquirir ao longo das minhas vidas, e eu estou agora com esse grande conteúdo. Então essa obra, sem dúvida nenhuma, ela é de grande importância para a humanidade. E por que eu volto a dizer da importância do seu trabalho, Mara, com essa exposição ampliada do trabalho de Joana? É porque a humanidade precisa conhecer isso de uma forma não religiosa, não dogmática, mas muito humana, muito pessoal, e trazer isso para que as pessoas possam pensar no seu dia a dia, na sua relação familiar, nas suas construções pessoais, e a partir daí a gente comece a ver mudanças efetivas, para que a gente não fique somente tentando ser anjos de pés de barro, corresponder a expectativas de um Jesus que nos traz um modelo moral, eu tenho que perdoar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas a gente não consegue fazer porque a gente ainda não resolveu essas questões internas que são demandantes de um esforço grande nosso, de buscar essa essência interior. Então eu queria aqui dizer da alegria, né, de estar com vocês hoje, eu fico muito feliz de compartilhar esses espaços, vai ser realmente, para mim, particularmente, vai ser muito bacana, porque eu vou poder aprender com vocês também coisas que, com certeza, são visões muito ampliadas, que poderão enriquecer bastante esse trabalho que a gente está fazendo, cada um no seu lugar, mas, assim, só reiterando isso, dizendo que Joana, ela mora no meu coração. O primeiro livro dela, inclusive, não podia ser diferente, esse primeiro livro dela, psicografado por Divaldo, tem 61 anos, vai fazer agora, no dia 5 de maio. Esse livro é Messe de Amor.
começa com a proposta de Jesus. Então, ela já traz a proposta de Jesus, desde lá do ano de 1964, e ela vai levar esse tempo todo trabalhando essa ideia de um Jesus ampliado, de um Jesus que nos traz a possibilidade de uma mudança moral, para somente na década de 80 ela começar a aprofundar isso no ser humano e dizer, vocês podem fazer essa mudança através de uma humanidade possível, através de um entendimento da indulgência, dessa coisa da compreensão do ser humano no seu estágio atual. E aí, lembrando do Peixinho, né? Porque o Peixinho realmente foi um grande mestre para todos, assim, e o Peixinho tinha uma forma de dizer que era respeita o tempo evolutivo das pessoas, porque isso é importante para a gente compreender que nós estamos num processo que é divino, que é perfeito, que é maravilhoso, que inclui a ignorância, que inclui o erro, que inclui a imperfeição. Não é? Então, a gente tem que entender isso, acolher isso dentro de nós, no outro, para que a gente possa realmente, juntos, nós possamos construir uma sociedade que evolua a partir da própria dinâmica do que é ser humano. Portanto, mais uma vez, obrigado por estar aqui hoje e uma alegria imensa estar com vocês. Eu acho legal que você lembrou do Mestre de Amor, porque todos os livros da Joana, no final, ele acaba em amar, né? Amar sempre. Então, é bacana a gente saber que desde o primeiro livro, né? Quase minha idade, né? Estou com 60, então, mais velho que eu já falava desse amor. E eu acho mais importante ainda o que ela coloca, que eu acho bacana, é de você falar assim, poxa, sou imperfeito, onde eu estou, né? Eu acho legal isso, assim, de onde eu estou, né? Eu estou indo lá para a casa do Paulo, então, Paulo, eu estou perdida, né? Onde é que eu... Aí, o que ele vai me perguntar? Onde? Onde que você está? Para me poder guiar. Então, ela fala exatamente isso. Saiba onde você está para que eu possa, né, te conduzir. Então, isso é muito bacana, e a gente vê isso desde Joana de Cusa nela, né? E Jesus falou, vá, minha filha, ser fiel. E ela está sendo até hoje, com esse amor imenso que ela traz por nós. Né, Fabiano? Exatamente. Boa noite a todos. Mais uma vez, Mara, muito obrigado pelo convite. E a todos que nos assistem. Quando eu estava escutando vocês, estava refletindo sobre o índice do livro, e ela vai justificar Jesus em tudo, né? Jesus e a atualidade, Jesus e a revolução, Jesus e as posses, tormentos. Então, me parece, sugerindo assim, que ela já queria escrever todos os livros nesse livro. Então, ela só vai ampliar nas outras obras, justificando Jesus. Eu costumo brincar com o pessoal, aqui no Rio Grande do Sul é assim, ó, nós estávamos debaixo d'água há poucos dias, tá? E agora praticamente nós estamos pegando fogo, assim, porque está um calor, assim, olha, mas enfim, e eu brinco com o pessoal aqui que eles dizem assim, mas Joana, é muito difícil, que coisa essa generalização, né, regional, assim, que se passou pelo Brasil. Eu costumo dizer que com o advento da internet, nada mais ficou difícil. Ninguém vai poder sair da Terra justificando que não tinha acesso. Se você colocar na internet, eu quero botar assim, tirar uma unha encravada do dedo mindinho do pé, tu vai encontrar 1000 vídeos no YouTube te ensinando. 1000 vídeos. Se tu disser assim, ó, eu quero uma aula de anatomia com uma cisão no coração, vai ter aulas de anatomia, o que antes era restrito das universidades de medicina. Tem aulas de anatomia com corpos, para a gente ter a ideia de que nada é justificável, né? É interessante que nós achamos que a Joana, ela não é para nós, porque ela seria, digamos assim, para aquele seleto eleitos de intelectuais que vão poder decifrar Joana, mas é tão interessante que a própria benfeitora coloca uma instituição para os miseráveis. Então, ela está perto de nós. Ela está perto de nós. Então, ela não é para esses eleitos, como nós dissemos. Isso não é para mim, é para ela. E também entre nós, assim, a gente costuma brincar, eu digo assim, pessoal,
vamos parar de comer pelas mãos dos outros. Sempre a papa pronta. O espírita, ele precisa essa emancipação, que é a proposta da Joana, essa emancipação. Vocês vão ver que Jesus, ele jamais se ajoelha para os enfermos. Ele continua em pé e ele ergue a mão e diz: vem. Por quê? Não que isso fosse difícil para ele, não era. É porque ele quer que nós possamos ir ao encontro dele. Sair daquela condição de sempre de um processo, de uma resistência, de um coitadismo em que eu sou incapaz de adquirir as coisas. Certa feita, o Pedro estava pescando e quando ele voltou da pesca, ele não havia conseguido pegar todos os peixes que ele imaginava. E Jesus o chamava carinhosamente de Cefas. E ele diz assim: ó Cefas, convém que tu atire as tuas redes em águas mais profundas. Gente, isso é uma linguagem extremamente simbólica. Não é o peixe apenas. Sai do raso, Pedro. Vá mais profundo. Te permite ir, mergulhe um pouco mais. Isso é Joana. Bom, se eu não entendo determinados trechos, o que quem hoje entende não quer dizer que nasceu entendido. Ou como diz o Divaldo, eu não nasci velho. Eu tenho lá um atestado do hospital que um dia eu fui criança. Então, quem conhece Joana também não nasceu sabedor de Joana. Foi em busca do estudo. Então, tudo é possível. Conhecer Joana é sempre possível quando a gente tem a dedicação, a paciência, e é por isso que os livros dela é todo, sim, uma dedicação. Ela vai sempre justificar, pelo que me parece, assim, observando, não tenha inimigos jamais. E é por isso que a psicologia que ela traz, que é a psicologia de Jesus, ela vai trabalhar esse colocar-se no lugar do outro sempre. Quando a meretriz estava tirada no chão, em que aqueles homens chegaram para acusá-la, Jesus sabia quem eles eram, porque metade deles eram clientes dela. Metade deles eram clientes dela. E quando Jesus, sabedor disso, ele poderia ter dito ali na frente de todo mundo: mas vocês são hipócritas, vocês são clientes dela. Ao contrário, ele então escreve no chão, sinalizando isso para eles. Olha o amor. Porque para Jesus, quanto mais doente, mais necessitado. E Jesus nos olhava a todos de acordo com o nível de enfermidade mental. Então, aqueles homens eram mais doentes do que ela. Então, eles eram muito mais necessitados de serem corrigidos nessa forma, mas ele jamais apontaria isso. Aí está a psicoterapeuta do verdadeiro terapeuta. Por isso o evangelho se justifica, porque ele não é o apontar do outro, e não é tornar inimigo do outro. Então, quanto mais o doente grita, mais ele está doente. Então, a Joana sempre diz, né? O agressor é alguém que pede socorro pelo grito. Mas aí tu tem que ter o Cristo no coração para poder captar isso. E é isso que ela quer que nós, dentro de uma terapeuta, percebamos. Ele não está fazendo isso simples, porque o olhar que eu tenho sobre ele estar me agredindo com palavras é uma percepção íntima, ainda minha, que dorme em mim sobre ele. Mas, na verdade, ele grita porque não sabe fazer de outra forma. Então, ela quer, na sua série psicológica, se me parece, né, ao longo dos seus escritos, nos chamar a atenção para esse despertar de uma consciência maior. Eu vou só trazer um trecho de André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna. Tem a ver com a Joana, com essa percepção psicológica de Joana. André Luiz ia chegar, o capítulo é o sublime visitante. E iria vir, de uma esfera maior, uma entidade espiritual que ia fazer uma exposição de uma palestra
dentro da casa transitória de Fabiano de Cristo. E nesse ambiente, André Luiz foi convidado, então, a materializar mentalmente um grande cenário. Porque quando a gente recebe uma visita, a gente deixa um grande cenário. Quando a gente recebe o Divaldo, a gente monta um cenário. A gente põe flores, a gente põe a tribuna, a gente põe as coisas bonitas, porque se trata de um visitante. Quando a gente faz um congresso, a gente recebe as pessoas assim, né? E não é diferente no mundo espiritual. E lá, então, no mundo espiritual, o Espírito, então, convidou, inclusive André Luiz, para que eles mentalizassem um grande jardim repleto de flores para receber, então, essa entidade nova. E André Luiz não conseguia, e hábil, o mentor, porque eles são rápidos, são espíritos já caminhados, percebendo, aí, olha o fator psicológico. Ele, então, com muita sutileza, carinhoso, amável, deixou passar todo momento, nunca chamou a atenção dele na frente de todos, isso é cristão, porque é isso que Jesus diz, o chamou depois num canto e diz, André, o que está acontecendo? Aí ele disse, tenho saudade dos meus filhos. Então ele não conseguia mentalizar, porque ele tinha saudade dos filhos. E aí o Aulo disse assim, compreendo, André. Vês, aí ele mostra assim, um grande cenário e diz, aqui estão estas almas que são os meus filhos. André, mentaliza este irmão como se fosse o teu filho. Olha só, o colocar-se no lugar do outro e perceber o outro como a criança, como as nossas crianças, as mães como as nossas mães, os irmãos dos outros como os nossos. Perceber o atendido lá na clínica como alguém também que pode ser parte de mim. Se eu não faço esse exercício de outro, né, esse altruísmo, sair de mim para o outro, eu sou apenas alguém que analisa a dor do outro e vira as costas. E aí ele foi tentando fazer isso e ele pediu que ele olhasse naquele irmão, porque aquele irmão também um dia havia tido uma mãe. E se ele tinha uma mãe, aquela mãe gostaria que fizesse aquilo com o filho dela, isso que tu quer para o teu. Em outro momento, no nosso lar, quando ele ainda está sobre o febril da medicina, achando que ele ainda era médico, ele vai atender, já no nosso lar, um paciente, né, a pessoa que estava na cama, e ele foi diagnosticar como médico, e o mentor colocou a mão sobre a mão dele e disse, calma, André, ele não é uma coisa, ele é teu irmão. Ele não é uma coisa, ele é teu irmão. Porque ele já queria dizer, não, ele tem isso, por isso, isso e isso, calma, André. Então, é esse se colocar que é o mais profundo fator de psicologia, além do físico, além do outro somente, mas o outro como meu irmão imortal. Porque Jesus, meus amigos, ele não nos vê como nós somos, mas o que nós seremos. Ele não via o Saulo, ele viu Paulo. Ele não viu o Públio, ele viu Emmanuel. Ele não viu Joana de Cusa, ele viu a Joana. Então, ele nos vê, e isso é um convite para nós, para que quando nós estivermos diante das aflições dos outros, nós possamos ver os outros como espíritos imortais que serão espíritos de luz. Aí muda todo o foco. E aí nós deixamos de ser inimigos para ser amigos. Ou isso é um exercício, ela sempre vai justificar que é um treino. Assim como nós vamos para a escola e treinamos o letramento, o numeramento, o campo das emoções e das virtudes também é um treino. As coisas não caem, né? Não cai assim, eu queria tanto paciência. Isso não é uma coisa que cai assim e entra dentro de mim. É um processo que eu tenho que ir construindo aos poucos, olhando as sombras, os desafios meus, e assim eu vou construindo. Então, eu espero que todos nós possamos fazer um belíssimo estudo, assim, gigante destas obras, com a Mara, nesse convite para todos nós, e que nós possamos perceber que ela vai, então, preencher essas escolas grandiosíssimas, porque todas vieram a pedido de Jesus. Tudo que está na Terra veio a pedido de Jesus. Então, ela veio para, neste momento de transição, chamar a todas essas escolas para quem? Para o espírito imortal.
não mais um corpo. É isso aí, obrigado. Gente do céu, você está vendo o que nos espera? Esse pessoal aí, esse time que nós estamos aí, né, junto com a Joana, com a inspiração dela, de todos os seus pupilos, né? E eu quero fazer uma lembrança aqui, Paulo, e aproveitar também te agradecer. No primeiro congresso, nós estávamos na churrascaria e eu fui conversar com você. E acho que, né, a espiritualidade vai lá, conversa, fala, e eu fui agradecer. E o Paulo falou, Mara, eu acho que você tem que falar com o Divaldo tudo isso. Então, talvez ele já estivesse sentindo, né, todas essas coisas que a Joana ia nos confiar, não só a mim, mas a todos que estão aqui, porque eu acredito que nós fazemos parte dos trabalhadores de última hora, né? Principalmente dela, de Jesus. Então, assim, que nós continuamos com essa Joana com Jesus, né? Trazendo... Samuel, eu queria que você falasse um pouquinho aí, fiquei interessada nesse congresso de Natal, quando que vai ser, né? Na verdade, não é um congresso, é que todos os anos nós temos a comissão regional de cada região, né? Então, a Comissão Regional Nordeste vai ser em Natal, no Rio Grande do Norte, esse ano. Ano passado foi na Paraíba. Estivemos juntos lá, Paulo e eu, com a equipe da comunicação, com o nosso querido André Siqueira. E esse ano vai ser em Natal. É uma prévia do Conselho Federativo Nacional, que acontece em novembro, na sede da Federação Espírita Brasileira. Ah, que gostoso. E como que é? São convidados? Então, é entre os dirigentes das federativas e os coordenadores de áreas, das diversas áreas que tem as federações e as casas espíritas, né? Então, é um encontro entre as federativas e os tarefeiros para alinhamento de ações, desenvolvimento de projetos, de organização de campanhas, os encontros nacionais das áreas, a articulação do movimento espírita unificado. Depois você passa para nós, né? O que foi resolvido, né, Daniel? Para a gente seguir. Claro. Daniel, assim, quando eu ligo para o Daniel, ele fala: Meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que a Mari vem de novo? Ele dá até um frio na barriga quando eu falo: Preciso falar com você. Mas, assim, ele sabe, né, que estamos todos engajados, eu tenho certeza, com um propósito maior, que realmente é trazer esses estudos maravilhosos da benfeitora. E eu não posso deixar de agradecer ao nosso querido Divaldo, que trouxe, né, através de suas mãos abençoadas, todo esse conhecimento para nós, que faz toda a diferença com que cada um falou um pouquinho, né, o porquê dessa obra. E essa obra de muitos anos, que cada vez que a gente lê, parece que é atual, né, com temas atuais. E eu quero fazer o seguinte, nós tínhamos até 8h30. Eu quero ver se tem alguma pergunta, se as pessoas querem tirar alguma dúvida com os meninos, né? Porque realmente hoje foi uma apresentação do trabalho, do que nós vamos fazer, do que nós vamos estudar. E... Mara? Oi? Eu queria só fazer aqui uma provocação, se você me permitir. Sim, nós temos todo o tempo do mundo. É que lá na apresentação da obra, Jesus e a Atualidade, tem um parágrafo lá que ele me parece muito oportuno para tudo que a gente já falou aqui e para o que o propósito desse trabalho. É quando a benfeitora afirma, Daniel, Fabiano, Paulo e Adriane, que, a respeito de Jesus, a sua proposta de aferição de valores, os materiais com os espirituais, oferecia a excelente oportunidade para o despertamento mental a respeito da vida e a consequente experiência vivencial em clima de harmonia íntima, com uma identificação entre as possibilidades e as circunstâncias existenciais. Veja como isso é magnífico. É quando a gente percebe que a grande maioria de nós, Paulo, estamos
sobrevivendo. Estamos sobreexistindo. Mas não estamos vivendo porque nós não estamos fruindo, percebendo cada momento. Nós não acolhemos a dor, nós repelimos para fugir da sombra. Nós não aprendemos com o momento feliz. Nós confundimos a felicidade e a infelicidade. Nós achamos que a felicidade está limitada ao momento alegre, a alegria, aquele instante em que eu danço, que eu rio, que eu pulo. Acabamos de vivenciar um desses momentos mais efusivos na nossa cultura, que é a do carnaval. E aí, Joana está nos dizendo que Jesus nos traz uma proposta que começa na mente. O que eu penso sobre a vida, o que eu penso sobre mim, o que eu penso sobre o que eu quero para mim, o que eu acho dos outros. Ontem eu via alguém perguntar numa palestra, Paulo, uma coisa tão interessante. A pessoa perguntou assim para o palestrante: como educar nossos filhos respeitando o livre-arbítrio do próximo, sem perturbar esse livre-arbítrio do meu filho adolescente, do meu filho adulto e etc. Então, veja, nós temos tantas dificuldades e elas começam no campo mental, sobre a ideia que nós temos de vida. Faça uma pesquisa entre nós espíritas. Quantos temem a morte? Quantos temem a desencarnação? É a fatalidade que nós temos, é a morte do corpo físico, é a certeza que todos nós temos e fugimos disso. O nosso sofrimento em torno da morte, as nossas crenças limitantes em torno da morte é algo impressionante, né? Então, é interessante destacar que o convite de Jesus para a cura, para a ressurreição, é no sentido de nós nos curarmos intimamente, e para isso nós precisamos do despertamento mental, uma questão mento-moral de evolução. Ou do contrário, nós vamos ficar em círculos, nós vamos ficar saindo de uma religião para outra, nós vamos mudar de medicação para outra, nós vamos sair do terapeuta menos famoso para o mais famoso, nós vamos buscar o passe da casa tal, que ali tem mais gente, parece que a cura lá é melhor. Nós vamos usar quaisquer outros recursos, sempre buscando atender o corpo físico, a nossa matéria, e não as nossas essências, né, que é a do espírito imortal. Então, essa é uma obra que nos convida a essa reflexão. Qual é o sentido de Jesus na minha vida? É eu encontrar a resposta de, se fosse eu com essa situação, se fosse Jesus, o que ele faria? O que ele diria? Para isso eu tenho que conhecer Jesus. Alguns de nós conhecemos pedaços de o Evangelho segundo o Espiritismo, mas ainda não fomos ao Novo Testamento. Não conhecemos os 4 evangelhos dos apóstolos, não conhecemos o livro de Atos. Tem uma passagem linda do Cristo que Kardec não citou, e não por um erro de Kardec, mas dentro de uma proposta pedagógica, que é a da conversa de Jesus com a mulher samaritana à beira do poço, quando ele pede água. A lição da água viva. Ela é formidável, ela é profunda, ela é rica de significados, e muitos desconhecemos, sabe? Então, às vezes a gente acha que algumas pessoas dizem assim: a gente não tem que decorar todas as questões do Livro dos Espíritos para dizer que sabe, a gente não tem que decorar todas as passagens do Evangelho, e nisso a gente vai se desculpando para não aprender nada, né? O Fabiano nos traz uma proposta tão legal, um comentário tão oportuno, porque nós ficamos ou na periferia ou só nas coisas. Aí eu conto todas as histórias do Divaldo, todas as histórias do Haroldo, todas as histórias do Raul, mas não sou capaz de contar uma citação da doutrina do Evangelho de Denis, de Kardec, e nem do que Divaldo ou um desses palestrantes nos trouxe da obra básica ou de Joana. Eu só lembro das histórias engraçadas. Eu só dou palestra contando, eu vou estudar para uma palestra assistindo a palestra do palestrante famoso, e lá na hora da minha palestra eu dou a palestra que o fulano deu, sem aprofundar o conhecimento. Não vou conseguir falar de Jesus, falar de Joana e trazer Jesus para minha casa mental
sem conhecê-los primeiro. Isso me parece fundamental. Adorei. Adorei a Pensa na provocação, né, Mara? É. Ele E falou, eu- vou fazer uma provocação, provocou demais. Voltando para falar, Adriana, né? pode falar que eu estou vendo que você está querendo. Levantou o livro, levantou a espada. Fala aí para nós. Na verdade, eu sempre quero falar, né? Isso é ótimo. É a característica nossa de falar, mas assim, tá tão bonito de ver. Eu me emocionei várias vezes aqui. Eu acho que essa junção realmente vai ser positiva para nós todos. Porque é aquilo, né? Cada um vai trazer de um jeito e cada um contribuindo da maneira como enxerga, porque ninguém aqui também é dono da verdade, né? Nós estamos trazendo um olhar, uma leitura acerca disso, né? E eu queria, dentro dessa provocação de Samuel, comentar uma questão que me veio assim enquanto ele estava, por isso que eu mostrei o livro que eu fui olhar, porque eu tinha feito essa anotação quando eu estava lendo, que a Joana destaca muito a questão da experiência, da vivência. E aí fecha com o que os amigos têm trazido aqui, porque ele tinha uma experiência de completa paz. Ele podia estar diante de muitos tormentos, diante de muitos tormentos no sentido externo, porque de dentro ele ele é imaculado nesse sentido. As suas emoções, elas não o dominavam. Ele tinha total domínio das suas emoções, ele tinha total domínio daquilo que poderia dentro dele acontecer. E esse ponto de voltar-se para dentro de si é algo que nós precisamos ainda conquistar. E eu gosto dela, né, não só nessa obra, assim, que ela traz de certa forma, mas ela deixa isso muito marcado, essa vivência da paz, essa alegria, esse equilíbrio, que por isso ele se torna esse exemplo vivo, né, porque ele se coloca dessa forma, né, o verbo que se fez carne e assim se coloca dessa forma. Então, as suas mensagens, elas não se limitavam a palavras, mas ela tinha um viés de ação. Então, esse ponto, assim, que na sua conduta irrepreensível, ele se torna esse modelo por merecimento mesmo, por trabalho, né, pelo legado que ele deixa, né, e esse convite para essa transformação. Então, só para fechar minha fala aqui, me destaca muito, e eu noto isso nos textos dela, o quanto ela tem buscado, não, até mesmo fora da série psicológica, né? Mas ela tem buscado nos dizer assim, olha, vigia a nascente do teu coração. O Samuel fala, né, a questão de você aprender algo, às vezes ela está aqui, mas ela não está no sentimento. Vigia a nascente do teu coração, mas vigia também teu pensamento. Teu pensamento tem que estar alinhado com essa proposta. Porque se ali nessa gênese do que acontece depois, eu crio forma na minha realidade externa. Eu vou conduzindo a minha vida a partir dali. Então, Jesus, ele se torna essa prática, né? Ele educa pelo exemplo. Então, acho que esse convite é muito atual, sim, né? Como foi falado aqui, é muito atual ainda. E esse espírito imortal que somos, de forma a entender isso, na medida que a gente assimila isso, vamos nos olhar de forma mais atemporal, né? Não só esse corpo, não só essa experiência, não só essa proposta. Eu acho que tem muita coisa para falar, né? O Daniel talvez queira Eu queria só fazer mais um comentário. Quando Moisés, né, ele traz a chamada de não falar o nome de Deus em vão, é porque existe algo que é do campo do sagrado e que não pode cair no campo do efêmero, para que ele não se agaste e perca o sentido. Vocês entendem? Então, aquilo perde o sentido e perde os referenciais do divino. E aí a gente continua vivendo o mundano, que é o mundo, o homem no mundo, e continua perdendo esses referenciais. Então, nos dias atuais, a gente vem observando um sarcasmo assim, em torno da pessoa de Jesus, né? E nunca a Terra, desde a sua criação até os dias de hoje, nunca teve alguém, um ser espiritual,
de uma capacidade espiritual divina encarnado como Jesus. Jesus é a mais sublime encarnação de um espírito filho de Deus, como nós. Então, ele é algo tão divino, não assim imaculado no sentido de eu não posso tocar porque é pecado falar das coisas do céu. Não, mas que a gente perceba que ela não deve ir para o campo do efêmero, do pequeno, para não perder isso. E isso é o que Joana vai trabalhando, colocando Jesus num lugar em que ele precisa estar ali, porque é o lugar que Jesus emerge, que é o campo mais profundo da alma. E que nós sempre procuremos, às vezes, né, nos grupos, eu sou facilitador há muitos anos do estudo da mediunidade. Aliás, dentro da Casa Espírita, onde a minha tarefa espiritual acabou sempre ficando, foi nas exposições e dar aula. Então, costumeiramente, eu passo para os alunos. Quando eles dizem, não, mas vai para o umbral, cuidado, não fala do umbral. Por favor, não fala do umbral. Tu não sabe o que é umbral. Umbral é um lugar de muita dor. É um campo da consciência de muita dor. De espíritos que não conseguiram vencer a si mesmo. Então, fazer esse olhar profundo, fazer com que a gente respeite essa seriedade dentro desse campo, e aí fazer com que, fora do campo, até no campo profissional, nas escolas, onde nós estamos situados, que é o campo da psicologia e outros da educação, fazer as pessoas perceberem que Jesus não é esse sarcasmo, piadismo, essa coisa do coitadismo criado. Por que Joana nos traz para nós Amélia Rodrigues? Porque ao tempo de Jesus não era possível. Mas os evangelistas não escreveram tudo? Veja bem, era necessário que a poesia adentrasse o mundo. Era necessário, por exemplo, que os símbolos, os fatores da linguagem, da filosofia, pudessem já estar no nosso mundo, para que a gente pudesse já ter, digamos assim, na alma cravado as sensibilidades de por exemplo, de perceber e captar a poesia lírica, por exemplo, a imagem. Então, coube aos médiuns no futuro, porque são os apóstolos do futuro, e com o avanço da linguagem, os médiuns poderem trazer isso. Então, não é à toa que ela tem todo aquele circuito de espíritos ali ao seu redor, né? De Filomeno, falando do campo das obsessões, da mediunidade, a Amélia Rodrigues cravadinha na vida de Jesus, porque ela destrincha Jesus de uma poesia que era impossível falar, porque não tinha linguagem para descrever o lírio do campo, as ondas do mar que banhavam as pernas do Messias. Era impossível descrever aquela mulher que saiu correndo à beira do lago de Genezaré para encontrar o Senhor nas noites. Só era preciso que a Amélia Rodrigues nascesse de novo, mais adiante, e ela pudesse descrever isso. Então, é de uma beleza que nós não podemos deixar cair no campo do efêmero. Ele não é, digamos assim, intocável, não é isso. Pelo contrário, ele é tão tocável que ela traz para a Terra, no meio de pessoas pobres, para as pessoas pobres, porque era assim que Jesus viveu, mas nos convidando a sermos, por exemplo, merecedores. Por que eu não posso compreender a poesia? Por que eu tenho que falar sempre de forma grosseira? A minha mãe, gente, eu nasci num berço de 15 irmãos, de extrema pobreza. Quando a gente batia no prato para comer, ela dizia, come direito. Não se bate no prato. Quando a gente falava uma palavra errada, ela corrigia. Então ela estava sempre no corrigindo. Ela diz assim, ela costumava nos dizer, não é porque tu estás nessa situação que tu tem que agir tal qual ou como. Isso é muito interessante. Então, às vezes, nós precisamos perceber que estética, beleza,
nobreza, educação, é da alma. E ela pode estar isso em qualquer campo da nossa existência. Pode ser numa mansão ou numa choupana. Porque é da alma, não é do lugar. Então, a Joana, eu percebo que ela vem nos convidando a caminhar junto com ela, na poesia de entendermos o Messias. Então, a gente vai procurando na internet, é muito tranquilo, coloca lá. Se a gente colocar lá agora com o AI, a coisa ficou mais fácil do que a gente pode imaginar. Então, está adentrando um novo caminho para todos nós. Todos nós que estamos aqui, quem nos assiste, todos somos capazes. Todos nós somos, mas isso eu agora, neste momento, eu acho que eu não devo saber isso. Tudo que desceu para a Terra é porque chegou um momento. Se o livro Memórias de um Suicida desceu para a Terra, é porque já era o momento de ser lido, senão não tinha descido. Se Joana desceu na Terra, é porque eu já estou maduro para poder entender. Eu só preciso me permitir. Eu não preciso ter diploma exatamente, porque entrar e sair da universidade não me torna pedagogo. Entrar e sair da universidade não me torna doutor. O que me torna é o meu conhecimento. Então, nós temos o autodidatismo, o conhecimento por si. Eu posso saber e conhecer. Ter um diploma é apenas um status social que vai ficar na Terra, tá? Porque quando eu chegar no mundo espiritual, eu vou saber se realmente eu sou um psicólogo. Porque senão eu vou ser, muitas vezes, o paciente do meu paciente. Na verdade, eu que fazia terapia com os meus pacientes e não me dava conta. Aí eu me lembrei da própria Joana, que ela diz, um dia, para o Divaldo, né? Um dia tu saberás que tudo aquilo que tu fizeste, na verdade, era para ti mesmo que tu fazias. Então, tudo que tu escrevia, né? Tudo que a gente fazia era para nós mesmos. Então, esse momento de poder entender, só para finalizar minha fala, de Joana, exclua a palavra difícil e coloca possibilidade. Como ela mesma sugere, exclua a palavra culpa, coloca, meu filho, responsabilidade. Quando eu coloco responsabilidade, eu entro para o campo da ação. Quando eu coloco culpa, eu me travo, porque a culpa é um gesso, aí eu não consigo. Mas se Jesus te deu essa nova vida, essa nova oportunidade, é porque ele não quer que tu te culpe, ele quer que tu trabalhes. Então, por isso, esquecer. Eu vou morrer de novo e nascer de novo para o novo mundo, né? Ai, gente do céu, vou falar, vou aprender, viu? Muito. Deixa eu fazer só uma provocação aqui, já que estamos no momento da provocação. Tem uma encarnação de Joana, que ela foi Juana Inês de la Cruz. Era uma mulher extremamente interessante, porque ela, embora fosse religiosa, mas ela era uma mulher que estudava, escrevia poesias, ela tinha uma cultura vastíssima e ela não aceitava as imposições que eram direcionadas a ela na condição de mulher. Então, ela era extremamente inovadora, disruptiva. Então, essa mulher que foi engessada nos dogmas de encarnações religiosas, né, porque uma freira ela está condicionada naquele modelo mental ali, passa a vida inteira naquele condicionamento, é quase impossível o espírito não desencarnar com essas imagens muito profundas na alma, como o próprio Emmanuel, né? Ele tem esse viés, ele traz esse viés nas suas falas, mas ela traz essa encarnação de Juana Inês, que eu acho que ela foi assim uma explosão na mente desse espírito, né? Que Joana fala de tudo. Ela fala da atualidade, ela fala do passado, ela fala do tempo de Jesus, ela entende a natureza daquelas pessoas. E isso dá a ela, como se vou usar aqui uma expressão que é muito comum hoje, né? Esse lugar de fala, porque ela consegue ter esse olhar amplo sobre o ser humano na sua condição de estar aqui na Terra vivendo essa experiência difícil da humanidade. E por isso ela tem tanta profundidade nas colocações que ela faz e tanta amplitude nos assuntos que ela aborda. Então, quando a gente vai fazer esse estudo de Joana, lembrar que ali a gente tem um acervo de história, né, de
de 1000 anos de conhecimento, de cultura, e, na verdade, 2000, né, porque ela vem de Joana de Cusa, e antes dela, inclusive, já vinha, porque para ser Joana de Cusa, ela precisava se preparar antes para vir numa encarnação tão difícil como aquela, né, entregar-se assim para Jesus, como Joana se entregou. Então, eu acho que esse processo, realmente, a gente pode dizer assim, que estamos em boas mãos, né? Confiando nas orientações de Joana, nós estamos em boas mãos. Na pior hipótese, se nós tivermos a competência de olhar Joana com esse olhar atemporal, a gente vai conseguir ter uma visão da história da humanidade, da sua evolução, da evolução do pensamento da humanidade de forma muito clara, porque ela traz essas vivências em cenários diferentes, sempre de uma forma muito inovadora. E tem uma coisa nas encarnações de Joana, praticamente em todas elas, ela dá a vida dela em nome de outra pessoa. Então a gente vê Joana Angélica, ela está morrendo para dar a vida para outra pessoa. Juana Inês, ela morre atendendo as freiras que estavam no surto de uma peste que invadiu aquela região onde ela trabalhava, né? Joana de Cusa, ela está ali dando a sua vida em nome de uma causa. Então, sempre as suas encarnações, elas estão em entrega total para a humanidade, para o progresso da humanidade. Então, sem dúvida nenhuma, estamos em boas mãos, viu? Com certeza. Eu queria só que alguém falasse para mim, podia ser o Daniel, que eu acho uma coisa assim que eu lembrei agora, né, que veio, que eu acho muito legal, que é uma fala de Jesus: eu não vim trazer a paz e sim a espada. E eu acho que assim, vem muito de encontro ao livro que nós vamos abordar agora, porque, igual a Adri falou, ele está sempre em ação, mas uma ação amorosa, né? Então, Daniel, fala um pouquinho para nós qual é essa espada que Jesus foi trazer para nós, né? Eu acho, será que é a transformação, que a Joana tanto fala também, porque a gente confunde muito, né? Transformação com os túmulos caiados lá, né, também. Dentro da proposta do Evangelho de Kardec, né, ele vai clarear essa lição, falando do impacto que teria, né, a respeito da mensagem de Jesus na psicologia individual de cada criatura, e isso ia despertar muitos conflitos, né, dentro dessa realidade. E ele traz esse símbolo da espada, né, como algo que, inclusive, foi fomentado em aspectos históricos, em termos coletivos e individuais, e nos sistemas familiares também, enquanto ideia. Mas podemos também olhar esse símbolo a partir de uma psicologia profunda, né, onde essa espada é também a espada que vai gerar discriminação, ela vai gerar consciência. E ela passa por uma crise, né? Essa espada a gente pode entender como esse símbolo aí do masculino, do ânimos, né? Que Jesus transitava entre a ânima e o ânimos aí com a habilidade da integralidade que ele conquistou. E essa espada, ela vem trazer essa discriminação, e que não tem como passar por ela. Discriminação, quando a gente fala, não do preconceito, mas de diferenciação, né? Gerar essa diferenciação entre a sombra e a luz, né? Entre essa autoconquista e o autoencontro, e que vai precisar dessa lâmina afiada da nossa consciência para começar a organizar essa realidade interior. À medida que Jesus traz essa proposta, ele nos faz esse convite na obra de Joana de uma maneira muito atual, porque ela vem falar dessa criatura que tem que pagar as contas, que tem que se relacionar, ela vai falar desse indivíduo que tem que casar, né, e que precisa, que vai ao psicólogo, que vai ao médico, que adoece, né, que tem que enfrentar as oscilações da guerra, da bolsa de valores, das pandemias. Então, ela vai trazer um Jesus para esse enfrentamento dessa instabilidade da vida. Ou seja, ela vem trazer para essa criatura moderna. E quando ela coloca essa realidade, ela vai propor esse mergulho para dentro, gerando esse nível de consciência em relação aos nossos conteúdos de outras encarnações dos conflitos atuais, de modo que a consciência precisa ser essa lâmina que organiza, né? Essa lâmina que separa toda essa estrutura interna
nos conduzindo para essa realidade de autoconsciência. E ela faz isso colocando Jesus no dia a dia como uma prática necessária, né? Essa realidade da nossa sociedade que é toda atravessada pelo crime, que enfrenta a fome, a miséria, como essa escassez material pode levar o indivíduo à loucura, os desafios da mediunidade, os desafios de uma série de questões do sistema familiar, as questões dos desafios sociais como um todo, os desafios econômicos, todas essas pressões, os complexos, né, espirituais, e que sem essa realidade dessa separação lúcida do nosso interno, desse interno, que Jesus vai trazer essa lucidez e que ele jamais fica desatualizado dentro dessa proposta, que a proposta dele é universal. Então, ela traz Jesus não mais somente como uma prática comportamental, mas também como uma proposta de autoconhecimento, nas lições que ele coloca na sua carta, que é uma carta de afetos, de transformação das emoções, né? À medida que nós vamos caminhando dentro dessa realidade da proposta dela, ela vai nos proporcionando uma realidade emocional prática de Jesus, né? E não mais essa coisa distanciada, né? De que não tem problema em termos imediatos tu reconhecer a tua humanidade no sentido de que tu guarda tuas mágoas, que tu pode até chegar ao ponto de odiar no teu primitivismo. Mas o mais importante é tu ter uma consciência para assimilar essa proposta a partir do que ela chama de consciência de amor. Essa consciência de amor, ela se confunde com a identificação desse ego com a proposta de Jesus. À medida que esse ego se identifica com essa realidade do Evangelho de Jesus, que ela até coloca, né, isso como uma obra dela, o Evangelho à luz da psicologia profunda, ele vai conseguir ser essa espada que começa a gerar essa diferenciação interior e vai começar a trazer essa experiência de lucidez, né, como tomar posse de si mesmo e tornar-se a si mesmo dentro da proposta de Jesus, né? Muito obrigada. Então, gente, nós estamos chegando no nosso horário, né? Infelizmente, está tão gostoso, mas temos que ter uns protocolos, né? Deixa eu ver o que está aqui, Isabel. Estamos em um tempo difícil de transição e também com tudo tão mais fácil, no caso da tecnologia. Gostaria de saber como eu faço para ficar mais conectado com Jesus para poder passar por este período. Eu acho que é vendo todas as nossas aulas, né, não, pessoal? Né? Começa por aí. Começa por aí, tá ligadinho aí, né? É uma forma interessante. Poder... E parar com a negação, né, gente? Acho que é tão legal, né? A gente assim, se aceitar mais, né? É onde eu falei, a gente se situar, a gente saber quem nós somos, onde estamos, para que a gente possa caminhar. Senão a gente vai ficar estático, parado. Então, vamos continuar estudando. Vamos, assim, quinta-feira que vem estaremos de volta com a primeira aula, né? Quer falar alguma coisa, Adri? É que tem duas perguntas que são a respeito do que você estava falando, acho que não dá para perder a oportunidade de falar. Que, por exemplo, essa aqui da Gal Cordeiro, ela pergunta, cadê Simão Pedro e Luziane Bahia? Né? Tem mais gente faltando mesmo. Os amigos foram todos naturalmente convidados a estar presentes nesse primeiro contato, nessa apresentação, porque aqui, né, Gal, a gente ainda não começou o estudo, estamos só situando como que vai ser, como que vai funcionar. Então, hoje, o Simão, por exemplo, tinha uma live no mesmo horário, a Luziane tinha um outro compromisso e assim sucessivamente, os demais tinham um compromisso, etc. Então, eles estarão aqui nas datas que eles organizaram para estar presentes, para estar aqui apresentando o conteúdo também por eles selecionado. E a outra, que é a da Maria Sericete, ela pergunta se essa reunião é para estudo. Sim, esse grupo aqui é um grupo de estudo, vai ser semanalmente, no mesmo horário, das 19h30 nas quintas-feiras, tá? Veja aí se respondi ambos, acho que isso aqui não podia deixar de
comentar, considerando que se refere à temática e até à própria dinâmica aqui, e o que mais vocês entenderem aí interessantes de comentar também, tá? Sobre a pergunta que a Mara leu, é interessante destacar que, sem dúvida alguma, nosso principal elo de ligação com Jesus é o próximo. Então, o Cristo nos ensina a servir para nos sentirmos mais úteis e felizes. Servir é o segredo. Obviamente, a gente precisa mergulhar na psicologia profunda de Jesus, na sua filosofia, para servir com a devida qualidade, para servir sem esperar nada em troca, para quando a resposta do benefício foi ingratidão, como a gente saber se comportar, como a gente encarar os nossos próprios monstros, sombras, seja que nome queiramos dar, educá-las, transformá-las. Precisamos do Cristo para isso. Agora, uma maneira de nos conectarmos é, sem dúvida alguma, junto ao próximo, servindo o próximo. E, como diria Emmanuel, né, Paulo? O próximo mais próximo, que é a nossa família. Eu acho que a conexão da Mara deve ter caído aí, não sei se ela... Verdade. Vamos deixar a nossa representante feminina conduzir, então, aí para o nosso encerramento. Pronto. Ok, temos aqui, então, uma colocação do Fernando. Vocês têm tempo para responder, não tem, não? Tem, né? O Fernando diz assim, é a primeira vez que assisto esse chat, então, de novo... a Mara voltou. Mara, eu vou só finalizar aqui e já passo a bola. Esse chat e sobre a nova obra de Joana, que procurarei adquiri-la. Então, aqui nós estamos falando de uma obra super atual, no entanto, ela não é tão atual assim no que se refere ao seu lançamento, né? A minha mesmo é de 1989, que é essa obra aqui, Fernando, 1989. E acho que foi o ano de lançamento mesmo, né, dela, então acho que essa é a primeira edição, temos edições mais novas, enfim, mas essa que nós iremos tratar é a primeira vez desse trabalho mesmo, tá? Por isso que é a primeira vez que você está vendo, justamente porque é o primeiro encontro, tá? Mas como foi posto aí, será semanal. Bom, caí, né, gente? Mas levantei de novo, né? Com Cristo é assim, a gente cai, mas a gente levanta. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Com certeza. Bom, agora nós estamos mesmo no nosso tempo, né? 1h32 já passamos 2 minutos. Eu quero agradecer todos vocês. Vamos começar, assim, com certeza, com tudo que a gente ouviu, com tudo que a gente posicionou, com as provocações feitas, né? Nós vamos continuar a semana que vem com o primeiro capítulo, introdução e primeiro capítulo, com o maior carinho com esse livro, que vai nos ajudar a seguir o caminho do Cristo, como Cristo, né, nos sugere sermos de acordo com cada situação. Então, eu quero agradecer cada um de vocês, os meninos que não puderam vir, né, Luziane, Fernanda, Patrícia, estarão todos conosco. Infelizmente, é o que a Adri falou, né, cada um tem as suas condições. O Simão Pedro, por exemplo, acho que o primeiro e o terceiro parece que ele não pode, né, assim, durante a semana. Então, cada um colocou ali as possibilidades de cada capítulo, e assim a gente vai caminhando. Quero agradecer todos vocês, internautas. Quero que vocês se inscrevam no canal, que vocês possam ser lembrados, né? Toda quinta-feira estarmos aqui, todos juntos, presentes, e para a gente fortalecer, cada dia mais, fortalecer essa verdade que o Cristo traz, que a Joana nos apresenta, né, de uma forma tão amorosa, igual o Cristo. Então, quero agradecer a todos vocês, aqueles que estão presentes, os que não puderam vir, mas estarão conosco nas aulas. E quero pedir o Daniel para poder fazer a nossa prece final, né, Daniel? Que é tão importante, sempre a prece inicial e final, nos estudos que o Daniel sempre fala, não percam a prece final. Que Jesus abençoe. Muito obrigada, gratidão a todos vocês, Paulo, Fabiano, Adriana, Samuel, brigadão de coração, viu? Gostaríamos de trazer à mente, nesse instante, a imagem de Jesus e rogar à nossa benfeitora que abençoe esse projeto, Joana de Ângeles, que a sua grande equipe
que vem trabalhando em todo o planeta para a implantação do Evangelho de Jesus, possa derramar sobre nós esse orvalho, nos encharcando dessas estrelas necessárias para a nossa motivação e o nosso esforço no andamento dessas atividades. Fica conosco, Jesus, através dos bons espíritos, favorecendo a nossa marcha e retirando de nós os nossos ideais mais nobres, para que, promovendo a paz em nós, possamos irradiar essa energia e alcançar os corações em uma troca de amor, implantando o teu evangelho, que é uma necessidade urgente a todos nós. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Fiquem todos com Deus. Obrigado mais uma vez. Gratidão a todos vocês. Fiquem com Deus.